Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Brasil, sede da Copa do Mundo de Clubes de 2029. Será que isso vai acontecer? A candidatura do Brasil, de fato, é uma candidatura para ser considerada? Vamos tentar entender todo esse cenário. Conversei com algumas pessoas aí envolvidas na organização do futebol brasileiro. Vamos tentar trazer aqui as coisas nesse vídeo. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo, primeiro comentário fixado do vídeo. Tem o link para você baixar o app do Flash Score, aplicativo específico de futebol, estatística, acompanhamento de jogos, resultados, classificação, tudo isso em tempo real, e que está fazendo uma cobertura fantástica na Copa do Mundo de Clubes dos Estados Unidos. É só você baixar no primeiro comentário fixado do vídeo, não paga nem para baixar, nem para usar, e é só usar, é o aplicativo que eu uso. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de sábado, depois de na sexta-feira a CBF ter publicado essa notícia aqui em seu site oficial, e essa notícia dá conta do Brasil do desejo do Brasil de ser sede da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, tá? Essa postagem está no site oficial da CBF, com essa foto aqui do presidente Samir Chaude com o Gianni Infantino, presidente da FIFA. E aí eu vou ler aqui rapidinho o texto. Em seu primeiro mês à frente da CBF, o presidente Samir Chaude deu mais um passo estratégico voltado ao desenvolvimento do futebol brasileiro. No encontro nesta sexta-feira, dia 20, com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, nos Estados Unidos, Chaude disse que o Brasil está à disposição da entidade máxima do futebol para sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. Infantino ficou feliz e foi bastante acolhedor à ideia. Tudo começa com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximo da FIFA. Elogiei o evento, o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo, vai ser um golaço, disse o Samir Chaude. Aí continua aqui. A Copa do Mundo de Clubes está em sua primeira edição, com participação de 32 clubes de todos os cantos do planeta. Até o momento, o futebol brasileiro tem mais representantes na competição: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras, vem fazendo bonito, com grandes atuações e ótimos resultados dos 4 times. Samir Chaude está nos Estados Unidos para prestigiar o evento. Os clubes brasileiros têm participado de reuniões com a cúpula do futebol mundial para estreitar laços, discutir pautas, parará. Aí disse que aqui no final a nota termina dizendo que nos dias 19, 20 e 21 de junho, nos Estados Unidos, lá em Miami, tivemos a cúpula, né, a reunião do Conselho Executivo de Futebol da FIFA, para discutir, além da Copa do Mundo de Clubes, discutir outros temas, tá? Essa é a notícia do que está lá no portal da CBF. Lógico que é uma coisa muito incipiente, lógico que é uma coisa muito inicial, mas isso é o primeiro caminho para o Brasil mostrar para a FIFA que ele quer ser sede da Copa do Mundo de Clubes, tá? O Brasil tem alguns prós, algumas vantagens nisso. Ele 2 anos antes, vai receber a Copa do Mundo Feminina, que tem uma estrutura igual, no formato, igual à estrutura da Copa do Mundo de Clubes, né? 32 seleções, dividida em 8 grupos de 4, por aí vai. O Brasil tem os estádios prontos, né? E na Copa do Mundo Feminina não vai ter estádio novo construído, e os cofres públicos, o nosso dinheiro enquanto população, agradece, né? Os cofres públicos agradecem, né? Por quê? Porque você não vai precisar construir estádio. Você ainda tem estádios em ótimos estados, estádios em ótima conservação, vamos dizer assim, pegando os estádios que foram sede da Copa do Mundo de 2014, ainda estão aí, Arena da Baixada, Liga Arena, Neoquímica Arena, Maracanã, Arena de Pernambuco, Arena Casa de Apostas Fonte Nova, o Beira-Rio, todos esses. E além disso tivemos melhora de outros estádios, né? Além dos estádios da Copa do Mundo de 14, hoje a gente tem o Allianz Parque, tem a Arena do Grêmio, tem o Mangueirão em Belém reformado. Então o Brasil não teria problemas ou necessidade de construir estádios, né? Então, juntando essas... E tem um terceiro e um segundo ponto, que no meio do ano no Brasil, não tem um calor absurdo
como está sendo o calor agora nos Estados Unidos, né? Não que vai estar fresquinho, a gente tem muitas cidades no Brasil que são muito quentes, inclusive no meio do ano, mas será uma temperatura mais amena em boa parte do Brasil, e aí isso seria um fator, né? Então, o Brasil já preparado para sediar um evento como a Copa do Mundo de Clubes, e a temperatura jogaria a favor do Brasil. Precisa ver aí qual o nível de envolvimento do poder público, que sempre precisa ter num evento como esse. Precisa ver qual o nível de interesse da FIFA em trazer a segunda edição da Copa do Mundo para a América do Sul. Eu conversei com pessoas do convívio, do entorno da CBF, e para entender algumas coisas nesse cenário. E aí o que me disseram? A CBF, de fato, o presidente Samir Chowdhury está muito empolgado com a realização da Copa do Mundo de Clubes, não só pela ótima participação dos brasileiros até aqui, mas principalmente pelo evento em si, pela mobilização de torcedores, pela capacidade de atrair torcedores e tudo mais. E, de fato, há um desejo da CBF, neste momento, de sediar a competição. Não foi uma coisa só para aparecer, não foi só para dar manchete, não. O Samir Chowdhury está realmente muito motivado, e a cúpula da CBF está muito motivada em receber a Copa do Mundo, pensando em definitivamente inserir o Brasil no calendário dos grandes eventos de futebol e tudo mais, e considerando que vai demorar um pouquinho para o Brasil receber uma outra Copa do Mundo, né? O Brasil recebeu uma Copa do Mundo em 2014, e acho que ainda vai demorar um pouquinho aí para o Brasil poder receber uma Copa do Mundo de seleções, né, que eu estou falando. Porque agora tem que diferenciar Copa do Mundo de clubes, Copa do Mundo de seleções. Ainda vai demorar um pouquinho para o Brasil, que sediou em 2014, receber uma outra Copa do Mundo de seleções. Só pegar os países que receberam duas, quanto tempo demoraram, né? A Itália recebeu lá em 34, foi receber outra em 90. Tudo bem que no meio do caminho teve a Segunda Guerra Mundial. Então tem uma coisa aí. A França recebeu em 38, foi receber de novo em 98. Os Estados Unidos sediaram em 94. Tudo bem que dessa vez é Canadá e México junto, mas vão receber de novo agora em 2026. A Alemanha recebeu em 74, foi receber de novo em 2006. Então, a única diferença aí é o México, né, que recebeu em 70 e recebeu de novo em 86. Só que a Copa de 86 não seria no México. A Copa de 86 seria na Colômbia, né? A Copa de 86 originalmente seria na Colômbia. Aí a Colômbia não conseguiu organizar, estava com problema de grana lá, e aí, de emergência, a FIFA levou a Copa do Mundo de 86 para o México. Ela não seria no México. O original dessa Copa seria na Colômbia. Então, vai demorar um pouquinho ainda para o Brasil sediar uma outra Copa do Mundo de seleções, considerando que sediou em 2014. E aí, essa seria uma forma de trazer outra Copa do Mundo para o Brasil. Tem algumas questões aí. A primeira, não é regra, não é obrigatório, mas a FIFA tem ali como preferência, talvez, isso dito por essa pessoa com quem eu conversei na CBF, no entorno da CBF, a FIFA tem como preferência fazer a Copa do Mundo de Clubes sempre. Tem como preferência fazer a Copa do Mundo de Clubes no país ou nos países que vão sediar a Copa do Mundo de Seleções no ano seguinte. Então, por exemplo, a Copa do Mundo de Clubes de 25 é nos Estados Unidos. E a maior parte da Copa do Mundo de Seleções de 26 será nos Estados Unidos. Então, essa preferência não é uma preferência, não é regra. Tanto é que a primeira Copa do Mundo de Clubes, essa que está acontecendo agora em 25, ela estava programada para 2021, na China. Acabou não acontecendo por conta das consequências da pandemia, do coronavírus, mas ela estava programada em 2021 para a China. E a Copa do Mundo de 22 foi no Catar. Então, não é obrigatório, mas é uma preferência da FIFA. A FIFA quer ver se Espanha, Portugal e Marrocos, tudo bem que a Copa de 30 também terá um jogo no Uruguai, um jogo no Paraguai, um jogo na Argentina, né? Mas, majoritariamente, 95% da Copa de 30 será jogada
na Espanha, na Portugal e no Marrocos. A FIFA quer ver se haverá interesse desses países, Espanha, Portugal e Marrocos, em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29. E aí tem um cenário, a FIFA ainda está desconfiada se a Europa vai comprar tanto assim a Copa do Mundo de Clubes, né? Então a FIFA não sabe, a FIFA está meio ressabiada se ou ela não tem certeza de que Espanha, Portugal e Marrocos, né, pode ser um ou outro, ou pode ser os três, se eles vão querer. O Marrocos eu imagino até que quisesse, não sei se teria condição de um ano antes da Copa receber 32 clubes lá, né? Porque uma coisa é a estrutura dos Estados Unidos, de estádios, de receber grandes eventos prontas, outra coisa é o Marrocos ter que providenciar um ano antes da Copa todos esses estádios, lembrando que a Copa de 30 será em 3 países, então o Marrocos sozinho não vai ter estádios para receber os 32 clubes, eu suponho, não conheço a infraestrutura de estádios do Marrocos, mas imagino que o Marrocos tenha problemas para receber sozinho os 32 clubes, né? E as torcidas e tudo mais. Imagino, não, né? Mas o Marrocos vai dividir a Copa com Portugal e Espanha. A FIFA não sabe se Portugal e Espanha terão essa vontade toda de receber a Copa do Mundo de Clubes. Se tiverem, a preferência da FIFA é fazer a Copa do Mundo de Clubes de 29 nesses países, funcionando como um evento teste para a Copa do Mundo de 30. Lembra como era a Copa das Confederações? Aquele torneio de seleções? Era sempre jogada a Copa das Confederações um ano antes da Copa do Mundo de seleções no país que iria receber. O Brasil sediou a Copa de 14, Copa das Confederações de 13, recebeu. A África do Sul sediou a Copa do Mundo de 10, recebeu a Copa das Confederações em 2009. A Alemanha sediou a Copa do Mundo de 2006, recebeu a Copa das Confederações de 2005 e por aí vai. Então essa seria a preferência da FIFA, ela não sabe se conseguiria resolver. Se Espanha e Portugal majoritariamente não demonstrarem interesse, o Brasil ainda assim já teria desde hoje um concorrente. E esse concorrente é um concorrente muito forte. Estou falando da Arábia Saudita. Inclusive, a Arábia Saudita, pelo Fundo Soberano de Esportes, você já viu nos jogos da Copa do Mundo de Clubes uma placa de publicidade que está escrito PIF, P-I-F. Esse patrocínio, entre aspas, é um patrocínio no caso, ele é do Fundo Soberano Saudita lá que cuida dos esportes na Arábia Saudita, que é patrocinadora da Copa e também bancou boa parte da Copa do Mundo de Clubes de agora e também bancou boa parte dessa conta comprando os direitos de transmissão via a DAZN. Então assim, boa parte dessa conta vem do um pouco mais de $1 bilhão que o fundo saudita botou via DAZN para transmitir a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A Arábia Saudita, que de uns tempos para cá tem sido muito parceira da FIFA, segundo essa pessoa que eu conversei, já demonstrou interesse em levar a Copa do Mundo de Clubes de 29 e de 33. Por que 33? A Arábia Saudita cedia a Copa do Mundo de Seleções em 2034. Lembremos disso. Copa do Mundo de Seleções de 2034 será na Arábia Saudita. E a Arábia Saudita tem interesse em sediar a Copa do Mundo de Clubes de 29 e de 33 na Arábia Saudita, disposta a colocar uma boa grana nisso. E a gente sabe que a Arábia Saudita não tem problema nenhum com grana. Então, esse seria um adversário importante do Brasil. Só que para a Copa do Mundo de Clubes acontecer na Arábia Saudita, tem uma questão, que é clima. A Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções não poderá ser realizada na Arábia Saudita no meio do ano. Porque o meio do ano, o calor, o nível de temperatura na Arábia Saudita e na região, tanto é que a Copa do Mundo do Catar foi quando? Não foi em junho, julho, foi em dezembro. A Copa do Mundo de Clubes não poderá ser no meio do ano na Arábia Saudita. E aí você imagina o problema para os clubes europeus, que já estão, alguns deles, né? Ou clubes europeus não. Eu imagino que alguns clubes europeus estejam, embora não todos. Por exemplo, ontem
eu estou gravando esse vídeo no sábado. Na sexta-feira, o Kompany e todos os jogadores do Bayern de Munique elogiaram demais, demais a Copa do Mundo de Clubes. Mas demais. O Kompany chegou a falar emocionado, e lógico, acho que impactado pelo que fez a torcida do Boca e tudo. Mas eles elogiaram demais a Copa. Tem outros clubes elogiando também. O Porto criticou. Então, enfim, o tal do Javier Tebas quer acabar com a Copa do Mundo de Clubes. Agora imagina, né? Segundo informações que vêm da Europa, a Espanha tem interesse em fazer a Copa do Mundo de Clubes em 29, que a Espanha teria interesse. Não está confirmado, mas a Espanha teria. Que legal, né? O Javier Tebas querendo acabar com a Copa do Mundo de Clubes. Imagina a Copa do Mundo de Clubes sendo no país do Javier Tebas, né? Ah, rapaz, enfim. Então, a Copa do Mundo de Clubes de 29 na Arábia Saudita não poderia ser no meio do ano. E aí daria uma bagunçada absurda no calendário, que eu imagino que para a Arábia Saudita receber a Copa do Mundo de Clubes e a Copa do Mundo de Seleções, ela terá que levar a competição para dezembro, como foi a Copa do Mundo do Catar. É esse o cenário, sem nada muito definido. Ainda a ideia da CBF é muito inicial, muito incipiente, né? Muito inicial mesmo, começou, mas de fato tem interesse, e esse é o cenário que eu apurei para a Copa do Mundo de 29. Quero te ouvir agora, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Você ia gostar de uma Copa do Mundo de Clubes no ambiente brasileiro? E aí, logicamente, esqueci de falar isso. Se a Copa do Mundo for no Brasil, o Brasil será representado, além dos clubes que eventualmente consigam a classificação via título ou ranking da Libertadores, o Brasil teria mais um clube, que é o clube representante do país sede. Qual seria a regra para isso? Não faço a menor ideia, porque na Copa do Mundo de 25 de clubes, a FIFA arrumou um puxadinho para classificar o Inter Miami. Já falei sobre isso aqui no vídeo, que está aqui em cima, que eu estou deixando no card. A FIFA arrumou um puxadinho para classificar o Inter Miami. Porque não está jogando o campeão da MLS. Nem da temporada 24, nem da temporada 25. Não. Nem da temporada 23, nem da temporada 24. Não está jogando. A FIFA arrumou um critério de classificar o Inter Miami porque ele foi o melhor time da temporada regular. Então, assim, não foi classificado o campeão da temporada. Não foi classificado o campeão da MLS. Aí você está me dizendo, então você quer dizer, aqui no Brasil seria o campeão brasileiro de 28? Não sei. Não sei. Pode ser e pode não ser. Pode ser que a FIFA arrume um outro critério, como ela fez, inclusive dizendo, perguntavam, qual o critério para classificar o país sede, o clube do país sede? A FIFA dizia, será informado no momento oportuno. E no momento oportuno foi quando ela conseguiu classificar, ou conseguiu falar para a gente um critério técnico para classificar o Inter Miami, sendo que o critério técnico seria classificar o campeão da MLS, e não foi. Então, pode ser o campeão brasileiro de 28 a representar o Brasil no país sede, como país sede? Pode ser, mas pode não ser também. Aí o pessoal fala, e se o campeão brasileiro de 28 já estiver no Mundial pela via Libertadores? Aí eu não sei o que vai acontecer. Isso aí tudo. Vocês são muito ansiosos, cara. Vocês são muito ansiosos. A gente está falando da ideia do Brasil sediar e já tem gente perguntando quem vai classificar, se é o campeão brasileiro, se ele já tiver, quem vai depois, se é o vice do brasileiro, se é o vice da Copa do Brasil, se isso vai para o ranking da Libertadores. Calma, gente, calma. Não sejam ansiosos. Esse é o cenário que está aí. E agora você comenta aqui embaixo. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo. Baixa o Flash Score totalmente de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.